Mas nós temos um assunto para tratar de suma importância. Eu arrisco com todo temor e tremor a dizer que a meditação de hoje é quase que de utilidade pública, porque paralelo à pandemia do coronavírus, nós estamos vivendo uma outra pandemia, que não é noticiada no rádio, na televisão, uma pandemia que não são destinados milhões e bilhões para combatê-la, uma pandemia que às vezes pode estar dentro da minha casa, dentro da sua casa, e nós às vezes somos surpreendidos pelo resultado dela. Meus irmãos, tem uma pesquisa no site Infotec, se você, por favor, faça como os berianos, confira depois, www.infotec.com.br, uma pesquisa essa pesquisa dá conta de que durante a pandemia do coronavírus, 2021, 2020 e 2021, os conteúdos adultos tiveram um aumento de acesso de 600%. Eu estou querendo conversar com a igreja hoje sobre a pandemia da luxúria. A luxúria que agora está na palma da mão, já faz algum tempo. Na palma da mão, começou na tela do nosso notebook, do nosso computador, da CPU, passou depois para o tablet e agora esse pecado está nas nossas mãos, no acesso que a gente tem à internet. E junto com essa pesquisa, esse mesmo site levantou que cerca de 76% dos entrevistados, eles confessaram, eles disseram, eles afirmaram acessar constantemente conteúdo pornográfico. Nós precisamos meditar sobre isso porque, com a facilidade de um toque, às vezes nossas crianças têm acesso a um celular, o nosso, na casa dos parentes, e elas podem ver, ouvir, assistir um conteúdo que vai manchar a sua mente, manchar a sua alma, manchar o seu coração. Mas também uma palavra de hoje para nós, para que nós possamos ter uma atitude profilática, preventiva, acerca da nossa alma, daquilo que os nossos olhos veem, porque o Senhor Jesus tem uma palavra tão profunda para nós, Ele diz, olha, se os seus olhos estão em trevas, quão grandes são as trevas da sua vida. Em outra passagem, não aperfeiçoando, mas completando a lei mosaica, ele diz, olha, Moisés disse que se você adulterar, você cometeu pecado. Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, aquele que olhar com cobiça, já adulterou em seu coração. Jesus, ele deixa o caminho mais estreito, mais difícil para a gente. E ele diz ainda, olha, se os teus olhos, lembra dessa passagem que ele diz? Se os teus olhos te levam a pecar, te levam para o inferno, arranca-os. É uma figura de linguagem, né? Ninguém vai sair arrancando o olho, mas ele diz, arranca os seus olhos, porque é melhor você entrar no céu cego, do que ir para o inferno com os seus dois olhos. Por isso, meus irmãos, nós vamos iniciar hoje, em nome de Jesus, uma série de mensagens com o tema Vencendo com Cristo. E a primeira meditação dessa série é Vencendo a luxúria com a santidade. Um tema pouco pregado, um tema pouco explorado, porque nós precisamos ter todo o cuidado. Muito obrigado, irmã Ingrid. Ter todo o cuidado, porque é um tema sensível. Eu quero convidar você a orar comigo agora por essa mensagem, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse tempo de meditação, nesse tema tão escondido, nesse tema levado às escuras, Pai, levado na nossa intimidade, na nossa privacidade. Ó Pai, nós queremos colocar diante do Teu altar da graça essa palavra, para que o Senhor venha nos corrigir, nos libertar, Pai, desse vício maldito, e que nós possamos voltar onde caímos, como diz em Apocalipse, voltar ao primeiro amor, voltar onde caímos e assumirmos a nossa posição, a nossa busca por santidade. Assim nós entregamos, Pai, essa mensagem, clamando que o Teu Espírito Santo possa nos alertar em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, são dados estarrecedores, 600% de aumento de acesso a conteúdo adulto, pornográfico, 76% das pessoas entrevistadas, é um dado devastador, meus irmãos, porque a pornografia, ela destrói relacionamentos, ela destrói a nossa forma de ver as pessoas, é terrível, satânico, infernal. Por isso, é um problema, normalmente afeta mais aos homens,
né? Porque nós somos, Deus nos fez assim, nós somos, né, atraídos pela visão, atraídos, né, pela forma, pelo belo. As mulheres são mais relacionais nos assuntos íntimos, né? Por isso o ataque tão grande aos homens, né? Mas infelizmente, né, a nossa sociedade hoje está democratizando o pecado, de tal forma que aquilo que antes era aceito e buscado só pelos homens, muitas mulheres também, infelizmente, têm buscado isso, têm buscado esse tipo de conteúdo. E eu queria conversar com vocês sobre 4 porquês, 4 motivos pelos quais nós devemos lutar contra a luxúria, contra a pornografia, a porneia que está lá no Novo Testamento. Pastor Marcos, é preciso dar motivo ainda? É preciso dar motivo, porque a gente vê, meus irmãos, casamentos sendo destruídos, esposas sendo deixadas de lado, marido sendo deixado de lado dentro do relacionamento, por causa do vício da pornografia. Interessante, meus irmãos, eu estive conversando com uma pessoa da área da saúde essa semana lá no meu trabalho, e ele me disse um negócio assim, que me ajudou a entender muito a questão do vício, de uma forma geral, mas do vício da pornografia. Eu conversei com um médico do meu trabalho, tentando entender, né, essa parte fisiológica, como é que o nosso cérebro processa as imagens, os vídeos, né, que levam ao vício. Ele disse assim para mim: Marcos, já está comprovado pela neurologia, que quando uma pessoa assiste um conteúdo adulto, um conteúdo pornográfico, a descarga de dopamina do cérebro, que é o hormônio do prazer, né? O pessoal da área de saúde pode me corrigir aí, mas é o hormônio do prazer, é tão intenso quanto quando alguém se droga, usa crack, cocaína, um vício como outro qualquer. Eu cheguei à conclusão, então, que o vício da pornografia é idêntico, tem as mesmas consequências, fatores biológicos, fisiológicos, que o vício do álcool, que o vício das drogas, que o vício do jogo, como qualquer outro vício que dá prazer, porque o vício dá prazer, senão a pessoa não ficaria viciada. Eu quero, então, pensar com você por que lutar contra a luxúria. Primeiro, antes de entrar nesse primeiro porquê, porque a nossa sociedade também transformou o certo em errado, está tentando transformar, né? O certo em errado, o errado em certo, o que era um valor em algo que é desvalor ou desvalorizado. Nós precisamos, então, pensar, meus irmãos, que a luxúria, ela deve ser atacada nas nossas vidas. Nós devemos lutar com a luxúria, porque a luxúria conduz à idolatria. A luxúria conduz à idolatria. Porque idolatria não é simplesmente você se prostrar diante de um Deus, diante de uma imagem, rezar para um ídolo. Não, a idolatria não é só isso. A idolatria, ela é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na sua vida. A gente pode ser idólatra pelo trabalho, a gente pode ser idólatra até pela família. A gente pode ser idólatra de várias formas, e a luxúria, ela toma o lugar de Deus, porque ela suga a nossa energia, a pessoa fica prostrada diante daquilo. Então, eu queria meditar com vocês o que está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 10, parte B. Mateus 4, 10, na segunda parte dele. Eu peço que você respire, peça energia do Senhor, porque nós precisamos chegar ao final dessa mensagem. Em nome de Jesus, eu não quero suprimir nenhum ponto que Deus me deu durante essa semana, porque são pontos importantes para o nosso casamento, para nós protegermos os nossos filhos e nos protegermos também. Diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nós estamos num culto hoje, olha só como é que você está cultuando a Deus agora, cultuando a Deus ouvindo sua palavra, sentado. Você cultuou a Deus de pé, louvando, cultuou a Deus participando da ceia. Quando você se prostra diante de uma TV para ver um conteúdo, né, nefasto, negro, violento do ponto de vista moral, você está prestando culto àquilo. Você está dando tua atenção, a tua energia mental e emocional. Não precisa abrir, eu vou ler o que está lá em Efésios 5:3. Olha só o que Paulo escreve a Efésios. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém
a santos. Mas eu queria meditar nesse versículo na parte A que diz assim: mas a prostituição aqui, a porneia no grego original, não se refere à venda do sexo, à venda do corpo por dinheiro, não. Aqui a porneia significa relações sexuais ilícitas. E o que é uma relação sexual lícita? Vamos para o contraponto. Se a gente sabe o que é lícita, o que é lícita? Unicamente, eu quero falar com os jovens, namorados, noivos. Relação sexual lícita, diante da Bíblia, nossa única regra de fé e prática é dentro do casamento. Se você está no namoro, se você está no noivado, se você está tendo relação sexual, saiba que isso diante de Deus é prostituição, é porneia. Olha só que coisa pesada, né? Porque para a gente tem um conceito ou preconceito sobre prostituição, mas não é só venda do corpo, relações sexuais ilícitas. E tem consequência, nós vamos ver à frente. Então, idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus, né? E isso, nós precisamos tomar cuidado, né? Então, o primeiro motivo, a luxúria, né? Que é uma vida voltada, né, para os prazeres da carne, para os prazeres corporais, sexuais, ela pode nos levar à idolatria. O segundo ponto, por que devemos lutar contra a luxúria? Porque a luxúria, ou, né, a porneia, ela corrói as relações humanas normais. Abre lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 6. Então, primeiro ponto, a idolatria, né, a luxúria pode nos conduzir à idolatria. Devemos lutar contra a luxúria porque ela corrói as relações humanas normais. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 6. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia, da prostituição, da lascívia, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, mas como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém defraude, ofenda o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Veja que quando nós, né, nos deixamos levar pela vontade da carne, nós estamos nos colocando em uma posição que atrai a disciplina, a vingança do Senhor. Eu vou ler de novo para você, confere na tua Bíblia, olha só. De todas essas coisas, como antes avisamos, lá no final do versículo 6, e testemunhamos claramente, Deus é o vingador. Então veja que ela corrói, ela vai fazer com que nós tenhamos um olhar para o outro, que não seja um olhar de santidade. A busca, né, pelo conteúdo adulto, ele vai acabando, ele vai minando a nossa visão pelo corpo do outro, que para nós já não é mais um outro templo do Espírito Santo, mas é um objeto para satisfazer o nosso desejo. É isso que a porneia, é isso que a luxúria faz com a gente. É isso que acaba, né, com as relações normais. A pessoa viciada em pornografia, e isso a gente tem relatos, infelizmente, né, de casos que a pessoa começa a ver filme, começa a ver publicações, e aquilo depois já não satisfaz mais a pessoa, dali a pouco ela já está agindo como um pedófilo, e já desejando crianças, e quando vê ela está praticando crimes hediondos. Porque a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Eu vou contar para vocês o que aconteceu na minha vida, e eu orei muito durante a semana para poder dar esse testemunho para você que me ouve aqui. De novo, eu acabei esquecendo de cumprimentar aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. E Deus realmente confirmou que eu deveria contar para você o que aconteceu comigo com 7 anos de idade. Meus pais trabalhando, eles contrataram uma moça do interior de Londrina. E eu vou passar disso para uma reunião de homens. Eu tinha 7 anos. Aí veio a importância da reunião dos homens na igreja. Depois eu vou voltar, vou ficar, né?
indo e voltando, meu testemunho. Uma reunião de homens, 2017, em outra cidade, lá em Porto Velho. A gente foi uma reunião de homens, os homens orando por aquela reunião. E, meus irmãos, eu nem imaginava que Deus ia ministrar cura no meu coração naquela reunião de homens. E vou dizer para você, nós estamos orando para que Deus levante um homem aqui, ou homens aqui na igreja, para liderar a reunião de homens novamente, em nome de Jesus, porque é importantíssimo, Deus ministra cura, libertação na reunião dos homens. Eu na reunião dos homens, meus irmãos, e começaram os testemunhos, era um pastor presbiteriano, é um pastor presbiteriano, psicólogo também, e naquela roda de conversa, ministrando para a gente, Deus me revelou algo que eu carregava no coração há muitos anos. Meus irmãos, durante toda a minha adolescência, minha juventude e até a minha conversão, eu sempre olhei para as mulheres como um objeto, até a minha conversão. Eu sempre olhei, mas nunca tive atitudes. Acredito que pela minha formação moral em casa, com os meus pais, sempre respeitei. Mas me doía muito olhar para as mulheres daquele jeito. E eu me sentia mal, eu me sentia nojento, eu me sentia, assim, horrível. Porque assim eu olhava as mulheres, como um objeto para satisfazer desejo, um objeto sexual. E essa culpa me fez ter atitudes assim, que não são normais, no sentido de não namorar, esperar, né, eu não era crente, não sabia nem orar direito, pedir a cura para Deus, né, e veio a minha conversão e Deus tirou isso do meu coração, né. Hoje, pela graça e pelo sangue de Cristo, cada irmã que convive comigo é um templo do Espírito Santo. A minha esposa é um templo do Espírito Santo, que eu preciso ter todo cuidado, né? Todo amor, todo carinho. No entanto, eu passei a vida assim, com culpa, com ressentimento de mim mesmo, com raiva de mim mesmo, porque eu não conseguia me relacionar com uma moça, né? Com outra adolescente sem essa visão. Mas graças a Deus, Deus sempre me deixou sob controle. E meus irmãos, nessa reunião, eu não me lembrava, né? A irmã Jéssica não está aqui, né? Peguei ela na falta de novo, mas os psicólogos têm explicações científicas para isso. Meus irmãos, e nessa reunião, Deus ministrou meu coração. Eu vou falar reunião de homens, que Deus levante homens aqui para nos liderar na igreja. Durante a ministração do pastor Aloysio Vidal, o Espírito Santo me trouxe à memória que aquela moça, aos 7 anos, que veio do interior, acabou, hoje seria um crime, né? Mas ela acabou abusando daquele menino de 7 anos. Ela acabou praticando atos sexuais com aquele garotinho de 7 anos. E eu me lembrei disso naquela reunião de homens, e aquilo foi libertador, porque eu entendi que a minha culpa, o motivo pelo qual eu via as mulheres daquele jeito, não era uma natureza, eu me penalizava por isso, você está me entendendo? Meu Deus, eu sou assim, meu Deus, por que eu vejo as mulheres assim? Deus, eu não sou normal. E naquela ministração, vou falar de novo, na reunião dos homens, Deus me fez lembrar, aquilo estava escondido. Os psicólogos dizem que, né, quando a dor é muito grande, o nosso cérebro bloqueia, né? O cérebro bloqueia aquilo que nos faz sofrer. E o Espírito Santo me fez lembrar, e aquilo me trouxe um alívio tão grande, meus irmãos, um alívio que só Jesus pode dar. Por isso que ele diz, você que está sobrecarregado e cansado, vem até mim, porque eu te aliviarei. E se você hoje entrou aqui nessa igreja, você está cansado, sobrecarregado, entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele te amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus me aliviou, tirou o meu fardo, de uma forma suave, E o meu desejo é poder entrar na máquina do tempo e voltar para aquele, lá em Londrina me chamam de Marquinho até hoje, viu, irmãos? Voltar lá para aquele Marquinho, lá da adolescência, e dizer, Marcos, aconteceu isso contigo, não se penalize, não se culpe. Seja feliz, você não é assim, sua natureza não é essa, abusaram de você. Por isso a reunião de homens é tão importante. Isso foi maravilhoso para mim, meus irmãos, quando Deus revelou isso. Foi algo tremendo na minha vida.
Um erro de alguém na vida de uma criança. Por isso, a gente tem lá no meu trabalho uma frase: conferir não é desconfiar. Cuide de quem cuida dos seus filhos. Cuide de quem cuida dos seus filhos. E se você está me ouvindo aqui e trabalha cuidando do filho dos outros, cuide com o seu cuidado sobre o filho dos outros. Porque às vezes um erro pode marcar a vida de alguém por anos, décadas. No meu caso foram décadas. Décadas. Louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele liberta. O terceiro motivo, meus irmãos, que nós devemos lutar contra a luxúria, é que a luxúria escraviza, vicia e tira de nós o poder de dizermos não. Abre lá em Efésios capítulo 4, versículos 18 e 19. Efésios 4, versículos 18 e 19. A luxúria escraviza, vicia, né? É terrível. Ela nos cega. Olha só o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 18 e 19. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impurezas. A luxúria, o vício pela pornografia, ela nos conduz a isso. Nós ficamos, tendo se tornado insensíveis. O pecado vai como que colocando no nosso coração, na nossa mente, camadas de verniz. Cada vez que você peca e você não deixa o pecado, você vai ficando cada vez mais insensível, e pecando mais, e pecando mais, e pecando mais. E você fica, como diz aqui no início do versículo 18, obscurecido de entendimento. As trevas chegam à sua cabeça, as trevas chegam aos seus pensamentos, seus sentimentos, seus atos. E o último motivo, meus irmãos, para combatermos a luxúria, é porque ela alimenta a pior indústria que existe no nosso planeta. Você que me ouve na internet, guarde isso no seu coração, os irmãos aqui também. A indústria da pornografia, a luxúria das pessoas, alimenta a pior indústria que existe no mundo, que é a indústria da pornografia. A indústria da pornografia, meus irmãos, está ligada ao tráfico de mulheres, de homens, de crianças. A indústria da pornografia está ligada ao tráfico de drogas. A indústria da pornografia está ligada a assassinatos. Você sabe por quê? Porque o levantamento do Departamento de Investigação Federal Americana, eles disseram que nos Estados Unidos, a indústria pornográfica, ela é liderada por gangsters, criminosos. E aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil não é diferente. Meus irmãos, só esse motivo, se eu pudesse dizer só isso para vocês, já dava o recado. Você que me assiste pela internet, ou você que me ouve aqui nessa noite presencialmente, se você acessa conteúdo pornográfico e não precisa pagar pelos filmes, eles monetizam pelas visualizações. Você sabia disso ou não? É como qualquer outro conteúdo do YouTube. Eles pagam por visualizações. Você não precisa pagar para assistir o filme. Se você clicou ali, se você assistiu, você já está pagando indiretamente alguém por aquele conteúdo, filme, foto, seja o que for. Eu te pergunto, é coerente a um filho do Deus vivo, lavado e remido no sangue de Cristo, participar do crime organizado? Você acha isso certo para a nossa vida, para a vida da nossa família? O que nós precisamos entender é que a luxúria, ela corrói a sociedade, ela acaba com muita coisa. Eu falei esses 4 motivos e eu queria conversar com a igreja agora, as ferramentas que o Senhor Jesus, Ele nos dá para nós combatermos isso, para nós lutarmos contra a luxúria. O primeiro ponto, reconheça que a sexualidade é um presente de Deus. Irmãos, para você desavisado,
o pecado de Adão e Eva não foi o ato sexual no Éden. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Deus disse, não vai comer daquela fruta lá, da árvore da vida. Eles desobedeceram. Você quer ver? Vamos lá para a palavra? Vamos lá na linha dos bereanos. Abre lá em Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Eu peço tua paciência, eu vou passar um pouquinho do tempo, mas nós precisamos ministrar essa palavra para combatermos essa pandemia que está acontecendo. Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25, muito conhecido. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por que eles não sentiam vergonha? Porque o coração deles era santo, o coração deles era puro. Um via o outro como uma obra do Deus vivo. E a pornografia, a porneia, as relações sexuais ilícitas fazem com que a gente perca essa visão de santidade do outro. É mais um, é mais uma. Então veja que a aplicação desse versículo é maravilhoso, do 24, porque deixará o homem, ou seja, nós precisamos ser homens para casar, homens para assumir um relacionamento. E na religião judaica, para os judeus, o homem não é apenas aquele que tem a capacidade fisiológica, física de gerar filhos, não, é aquele que tem o seu trabalho, é aquele que pode sustentar uma família, é aquele que tem maturidade, entendimento para criar os seus filhos. Isso é ser um homem. Por isso eu digo aos jovens que me ouvem agora, analisa a sua vida sobre o prisma da palavra de Deus e veja se você pode tirar uma moça de casa. Se você já é, do ponto de vista bíblico, homem, vai dar o sustento para aquela moça, vai dar o sustento espiritual, será o pastor da sua casa. Você sabia que quando você casa, você tem um chamado de Deus para ser o pastor da sua casa? Então veja, meus irmãos, que guarda no seu coração, a sexualidade é um presente para ser vivido dentro do casamento. Não vamos demonizar as relações íntimas, não vamos colocar essa pecha de algo ruim, não, de forma nenhuma. Mas ela tem que ser lícita dentro do casamento. Então, o primeiro ponto é esse: reconheça que é algo bom, dado por Deus. A segunda ferramenta que Deus nos dá, reconheça que as proibições protegem algo precioso e não apenas nega algo prazeroso. Eu vou dizer de novo, as proibições de Deus na Bíblia são para proteger algo precioso e não simplesmente para negar algo prazeroso. Porque diferente de todas as outras religiões, por exemplo, gnosticismo, o gnosticismo pregava e prega que o corpo humano é mau e o corpo deve ser gasto ou no pecado ou na penitência. E outras religiões também dizem que o corpo humano é mau, por isso as pessoas devem ficar reclusas em monastérios, em mosteiros, apenas orando, rezando. Essa era a visão. Mas a visão de Deus não é essa. A visão evangélica, reformada, protestante, ela é bíblica. E olha só o que Deus diz sobre o nosso corpo. 1 Coríntios 6,18. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 6,18. Fugir da porneia, fugir da prostituição, fugir das relações sexuais ilícitas. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Você consegue entender que todo outro pecado qualquer outro pecado que se comete sem qualquer relação com o nosso corpo. Mentir, roubar, fraudar, defraudar. Agora, relações sexuais ilícitas, a palavra diz que nós machucamos, ferimos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Nós precisamos lembrar de um outro versículo logo atrás que a gente meditou aqui, que Deus é o vingador disso. Porque nós não fomos chamados à porneia, nós somos chamados à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Terceira ferramenta. Vamos lá, primeira ferramenta. A nossa intimidade, a nossa sexualidade é um dom de Deus. O segundo, reconheça que as proibições protegem algo precioso, que é o nosso corpo, né? E não nega algo prazeroso. Terceiro, creia que Deus está com você nessa luta. Eu vou dizer para você, eu quero lançar um alerta às irmãs principalmente. Normalmente, quando chega a mim esse tipo de problema, é de homem. Eu não estou dizendo aqui que o seu marido está viciado em pornografia, não. Eu estou dizendo que, às vezes, o homem ele tem dificuldade de se abrir com a mulher. O problema é do homem? Pode ser. Mas será que, às vezes, a gente não vê na nossa esposa, que a esposa não tem, né, aquela mente aberta para poder entender a nossa luta, de forma que a gente possa dividir isso com ela? Sabe por que eu pensei isso aqui, meus irmãos? Porque a quantidade de irmãos que já me procuraram, e a primeira coisa que eu digo, eu falo, ore a Deus para que você possa compartilhar isso com a sua esposa, porque ela é sua carne. A Bíblia diz aqui que quando nos casamos, né, nós somos uma só carne. A nossa esposa precisa saber das nossas lutas, ainda que nós nos envergonhemos. E algumas vezes eu ouvi, pastor, eu não posso falar isso para minha esposa, porque eu sei que ela não vai me entender, ela não vai. E aí a gente caminha junto com esse homem, mas sempre orando para que a esposa possa ouvir. Minha irmã, ore a Deus, pedindo que Deus te dê um coração receptivo a essa dificuldade, ou qualquer outra dificuldade do seu marido, porque Deus, né, fez as mulheres de uma forma tão especial, né? Vocês geram vida, a mulher é especial demais, todos nós somos, mas a mulher é especial, a mulher tem uma vida, uma visão, né, como gostam os teólogos, né, uma visão holística, uma visão cosmológica totalmente diferente, de vida diferente. Ore a Deus, peça para que o Espírito Santo te dê capacidade de ouvir o seu marido em qualquer dificuldade, porque quando seu marido, ou quando a sua esposa vê em você, que você está aberto a ouvir, isso pode salvar um casamento, isso pode salvar as relações íntimas do casal, isso pode evitar que um dos cônjuges cometa até um crime. Creia que Deus está com você. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Eu peço aos irmãos para conferirem. Confira o que nós estamos pregando nessa noite. Você também em casa, em nome de Jesus, abra sua Bíblia, né? Acesse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Você não está sozinho, Deus está com você. Amém? Mas tem um problema nessa frase, Deus está com você, porque Deus está com você também quando a pessoa, não vou falar você, né? Quando aquela pessoa acessa esses conteúdos. Às vezes a pessoa que está cometendo pecado se esquece. Deus também está vendo, Ele é onipresente. Deus está com a gente para nos dar força. Diz assim a palavra do Senhor: fugir da prostituição. Desculpe, 1 Coríntios 10, 13, né? Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então veja que toda tentação eu tenho um escape. Nós não podemos dar desculpa, não, essa tentação foi maior do que as minhas forças. Não, isso não é verdade, isso é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Porque o que a Bíblia diz é o seguinte: Deus, Ele não vai nos deixar tentar acima do que nós podemos, Ele vai nos dar o escape. Primeiramente, né, eu queria falar com os pais, troca seu sobrenome. Se o seu sobrenome é João, seja João Escape. Se o seu nome é Maria, minha irmã, que se o seu nome a partir de hoje, em nome de Jesus, seja Maria Escape, para que você seja o escape dos seus filhos. Para que o seu filho, passando por qualquer dificuldade, cometendo qualquer tipo de pecado, principalmente o vício da porneia, o vício do conteúdo adulto, né, da pornografia, ele possa sentir que tem em você, pai e mãe, um refúgio, um escape. Abrace, não critique, não julgue, caminhe junto. Seja o escape para os seus filhos. Mas eu queria também dar uma palavra aos cônjuges, aos maridos, às esposas que nos ouvem aqui e na internet. Troque também o seu sobrenome, que o seu sobrenome seja Escape a partir de hoje, que você se coloque numa posição de saída,
de uma porta aberta por Deus e não da crítica. Seja o escape para o seu marido sair do vício da porneia. Seja o escape para a sua esposa sair do vício da porneia. E a gente que é casado sabe, a esposa que a gente tem. Irmão Toninho, 35 anos, conhece mais ou menos, né, a esposa? A irmã também já conhece mais ou menos, né? Até o jeito de levantar, sair da cama, já sabe se está chateado, se não está. É ou não é? A gente se conhece. Mas às vezes o pecado, ele é tão prazeroso e o pecado causa tanta dor que a gente consegue, né, o ser humano consegue esconder. Você lembra de Adão no Éden? Ele foi se esconder de quem não se esconde. E Deus, Adão, por onde é que você anda? Adão, Adão. E aí lá vem Adão dizer para Deus, aí Deus, Adão, o que você está fazendo aí? Eu estou me escondendo. Mas por que você está se escondendo? Às vezes a gente tenta fazer isso, esconder as coisas da esposa, esconder as coisas do marido. Seja o escape da sua casa. E o último ponto dessa noite. Evite estimulação desnecessária. Eu quero que você abra lá no Salmo 101, versículo 3. Uma vez, meus irmãos, lá em Porto Velho, um casal me procurou. Primeiro eu conversei com o irmão. E a gente dá esses testemunhos de aconselhamento com muito temor, tremor e respeito, né? E esse irmão, ele chegou para mim, dizendo que queria separar. Tinha uma moça no trabalho que estava assediando ele, e o casamento não ia bem. Eu comecei a conversar com ele, ele viciado em pornografia. Ele perguntou assim para mim, o que eu faço, pastor? Eu disse assim para ele, agora é uma oportunidade de você se posicionar como homem de Deus, como alguém que leva a Deus a sério. Eu disse para ele, eu não tenho a resposta para você tem na Bíblia a resposta. Ser homem de Deus, de ser mulher de Deus, para dizer não. Eu vou contar uma historinha rápida, essa história é da última guerra do Napoleão. O Napoleão, quando estava atacando os países do norte, lá nórdicos, ele foi vencido por uma tática que nós precisamos aplicar essa tática na nossa luta contra a pornografia, contra a luxúria e contra qualquer pecado. Você sabe por quê? Se não me engano, foi a Batalha de Waterloo. Sabe por que Napoleão foi derrotado? Porque quando ele atacou, se não me falha a memória, os russos, sabe o que os russos fizeram? Conforme o exército francês avançava sobre o campo de batalha, os russos recuavam e iam destruindo as plantações. Eles iam contaminando os rios, destruindo as pontes. O que isso significa? Eles não deixaram nada para que o exército de Napoleão sobrevivesse. E na sua derrota, Napoleão cunhou a seguinte frase: o soldado marcha sob seu estômago. Já ouviram essa frase? Porque ele viu a importância do alimento. Então nós não podemos alimentar essas coisas na nossa vida. Eu digo para você, se você está viciado em pornografia, ore a Deus para conversar com a sua esposa, com o seu marido. Entregue seu celular, cancele a internet da sua casa, não dê espaço, dê o deserto para o seu pecado. Posicione-se. Faça alguma coisa efetiva. Não deixe isso consumir o seu casamento, acabar com a sua vida. Salmo 101, 3 diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam do Senhor. Não se apegará a mim. Olha só que coisa maravilhosa. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Nós precisamos decidir tirar isso da nossa vida. O tempo de cura, eu não sei. O tempo que você vai ficar afastado de tudo, eu não sei. Mas tome um posicionamento, ajudado por sua esposa, por seu marido, por seus pais responsáveis, quem está lutando com você dia a dia, mas lute contra isso. Lute contra as relações sexuais ilícitas. Lute contra a pornografia. Porque isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus, e isso chama para a nossa vida a disciplina, a ira, porque a palavra estudada hoje aqui diz, o Senhor contra isso é o vingador. Uma pandemia que nós precisamos lutar,
Uma pandemia que, ajudados pelo Senhor, com essas ferramentas que nós meditamos. Meus irmãos, eu deixo o esboço desse sermão à disposição da igreja. Aqueles que quiserem, pode mandar um WhatsApp para mim, eu mando o esboço, porque são versículos bíblicos que vão nos lembrar daquilo que o Espírito Santo ministrou hoje aos nossos corações, ministrou àqueles que nos assistem pela internet. É importante, fique de olho no que os seus filhos assistem. Cola junto da sua esposa, colhe no seu marido, acompanhe. Pede para o seu marido, para a sua esposa, não apagar o histórico, não. Bloqueia lá, apagar histórico. Ajuda, confere. Conferir não é desconfiar. Meus irmãos, teve um irmão que ele teve uma ideia maravilhosa, ele ligou para mim, ele estava em outra cidade, nós nos conhecemos lá em Porto Velho, ele está congregando em uma outra igreja, em uma outra cidade, ele ligou para mim, passando por essa dificuldade de vício na pornografia. Primeira coisa eu disse: meu irmão, ore e fale com a sua esposa. Segundo, procure o pastor aí da sua igreja, converse pessoalmente. Ele: pastor, mas eu gosto tanto de conversar contigo. Eu disse: você precisa do acompanhamento de um homem de Deus que caminhe junto de você. Junto. Uma semana depois ele ligou para mim e falou: fui falar com o meu pastor, ele me orientou a desligar a internet, a apagar o navegador do meu celular, trocar o celular, fazer alguma coisa, né? Ficar só com aquele celular antigão lá, que recebe mensagem e que liga. Meus irmãos, porque nós temos um tempo de cura. A salvação é de graça, mas a graça pede-nos esforço, pede-nos abrir mão. Jesus diz o quê? Aquele que quer me seguir, ele deve o quê? Vocês lembram ou não? Negar-se a si mesmo. Porque o jugo dele é leve, é suave. Manso, obrigado, irmão, manso e suave. Entregue ao Senhor Jesus. O apóstolo Pedro nos diz na sua carta, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança tudo sobre Jesus, tudo. E você terá vitória sobre a porneia, sobre esse vício maldito que destrói a nossa alma, destrói os nossos olhos, traz trevas para a nossa vida. Amém? Convidar os nossos irmãos do louvor. Eu peço aí perdão à igreja, né, por esse culto, essa pregação um pouco mais longa, mas nós precisamos combater essa pandemia. Enquanto, né, o pastor Danilo ministra, vamos adorar o Senhor e lá no final nós vamos orar, clamando a Deus para que a gente possa ser um instrumento de escape. Para quem quer que for, leve essa palavra, leve essa mensagem, compartilhe esse vídeo do YouTube, para alguém que você sabe que está passando por essa luta, sempre de forma discreta, né, respeitando, né, aquilo que alguém compartilhou com você. E me procure também, eu estou à disposição. Me procure, nós vamos tratar isso com todo o sigilo que o assunto merece, sem qualquer julgamento. Nós sabemos o quanto o pecado dói, porque somos pecadores arrependidos. Não me veja, em nome de Jesus, como alguém que não peca, que não erra diante do Senhor. Eu também erro, eu também peco, mas graças a Deus o Espírito Santo tem produzido arrependimento e a gente tem buscado o sangue de Cristo. E nós vamos caminhar juntos, amém? Em nome de Jesus.